Bem, aqui estamos de novo. Estamos de olho aqui no capítulo 1 de Provérbios. E nós começamos no versículo 20 e nós estamos indo até o final do capítulo. E eu acredito que nós temos talvez mais uma ou duas lições antes de seguirmos para o capítulo 2. E eu garanto a vocês que o conteúdo desta última parte é absolutamente necessário para entendermos o que estamos passando, para demonstrar o quão importante é ouvir a palavra de Deus, ouvir a sabedoria de Deus, que, como você deve saber agora, significa também não apenas ouvir, mas responder corretamente. Vamos ler no versículo 20 até o final do capítulo. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, e em vindo o vosso terror como uma tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem o temor do mal. Vamos ao Senhor em oração, e uma das coisas mais importantes aqui é que eu oro para que Ele cresça o nosso temor por Ele e que a nossa consciência esteja ciente das consequências graves que nós podemos encontrar se nós negligenciarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por sua palavra. Obrigado pelas tuas promessas e eu agradeço pelas advertências e as instruções, a repreensão. Pai, eu oro para que o Senhor cresça o nosso temor por Ti, para que nós possamos andar em obediência nos seus mandamentos, mas também sempre, Pai, eu oro para que o Senhor torne os teus jovens, esses jovens para Cristo, que o fim da lei, o fim da sabedoria, o objetivo de tudo é conhecer o Senhor, para conhecê-lo. Ó Deus querido, por favor, trabalhe nesta lição para a tua glória e o bem do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Ok, bem, vamos começar. Analisamos várias coisas na nossa última lição. Nós estávamos lá no versículo 24 e 25 e estávamos falando a respeito do perigo da negligência, negligenciando, por exemplo, a palavra de Deus e a sabedoria de Deus. E isso não vai terminar bem. Nós não temos que negligenciar a palavra de Deus, simplesmente não temos que apertar nossos punhos na face de Deus, não temos que falar aos nossos pais, não queremos mais nada com a religião. Nós podemos negligenciar a palavra de Deus apenas sendo negligentes, e negligentes assim de forma apática, despreocupados, de não ter desejo, por exemplo, de saber o que Deus disse. Isso é tão... Vemos em outros lugares nas Escrituras, onde os homens disseram que você sabe, nós não desejamos nenhum conhecimento do santo, basta ir embora. Eu também mencionei que eu já ensinei jovens e os vi, você sabe, olhando para mim, que aparentemente eles me ouviam atentamente, acenavam com a cabeça e tal, e ainda eles sabiam, eu sabia que eles estavam caminhando em rebelião. Não apenas me ouviam, acenavam com a cabeça e tal, mas ou mesmo falavam a respeito dos benefícios da virtude, da obediência. Mas o objetivo é, de fato, praticar o que nós ouvimos. E agora, nós chegamos a um lugar nas Escrituras que é um tanto incomum, porque nós temos todas essas passagens em que Deus está demonstrando sua misericórdia, que Ele está constantemente chamando, Ele está constantemente dando segundas chances, terceira chance, quarta chance, e Ele não deseja a morte dos ímpios.
ele diz, que eles tenham um coração que venha me seguir. O desejo de Deus é fazer o bem às pessoas no julgamento da ira. Em algumas das traduções mais antigas, chamadas obra estranha de Deus, não é algo que ele se deleita em fazer. Mas aqui nós temos, nos versículos 26 e 28, algumas coisas sobre o desdém da sabedoria. E vamos ler de novo o versículo 26. Também eu me rirei. Vamos olhar para o versículo 25. Rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Agora, isso não significa que quando as pessoas violam a lei de Deus e acabam se machucando severamente ou até mesmo destruindo a si mesmas, que Deus, que está no céu, está rindo. Ele disse repetidamente que não tem prazer na morte dos ímpios. O seu desejo é que as pessoas caminhem em obediência a Ele. O ponto aqui é que a rejeição da sabedoria, a negligência da sabedoria pode ter irreversíveis consequências. Como eu mencionei, os pregadores antigos costumavam conversar a respeito do dia do pagamento. Algum dia, mais cedo ou mais tarde, você poderá cruzar uma linha na qual, mesmo se você se arrepender genuinamente e você se converter e começar a andar com o Senhor, ainda haverá consequências por causa das suas decisões passadas, que podem te seguir o resto da sua vida. Agora, eu sempre tentei ter um bom relacionamento com os meus filhos. E você sabe, sempre que eles estavam com medo, eu dizia que eu estou aqui. E se eles sentissem como se houvesse um urso lá fora de casa ou algo, eu diria, não se preocupe, o pai cuidará do urso. Eu sempre quis que eles soubessem que eles estavam seguros na minha casa. Mas à medida que eles cresceram, eu também disse para eles algo que realmente os impactou, e com razão. Eu disse para eles que, ouça, pode chegar um momento em que você vai fazer certas coisas que está fora da vontade de Deus. E as consequências para essas ações, mesmo que você se sinta muito, muito pelo que você fez, as consequências dessas ações não podem ser evitadas. E eu disse a eles que agora, ouça-me, você pode acabar fazendo algo muito, muito pecaminoso, errado, e você está preso nisso, e você olha para mim e você diz, pai, por favor, me ajude. E mesmo que eu queira te ajudar, mesmo que eu queira dar a minha vida por você, eu vou ter que olhar para você e pedir desculpas. Não há nada que eu possa fazer. Agora, esse é um pensamento aterrorizante, mas é verdade. Agora, deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Imagina um pai que diz a você, e a lei policial, por exemplo, diz para você não beber e dirigir. Não beber e dirigir. Todo mundo, se eles são cristãos, ou um pagão, um ateu, um não cristão, o que quer que você queira chamar, não é uma boa regra. Ok? Isso é uma lei. E se você beber e dirigir, você vai ser multado, talvez até preso. Mas se você beber e você dirige, e você faz algo que vai prejudicar a outras pessoas, digamos que você decide não fazer isso, você bebe, você pode dirigir, e você está em um acidente, você se mete num acidente e seu melhor amigo morre, ou uma família que estava dirigindo no outro carro está gravemente ferido, ou alguns são de fato morreram. Agora, seus pais, nesse momento, trocariam de lugar com você, mas seus pais não podem fazer isso. Nem mesmo se você prometer que nunca mais vai fazer isso de novo. E mesmo que os funcionários do governo, da lei, estiverem muito tristes pelo que tudo isso que está acontecendo na sua vida, todos vão olhar para você e me desculpe, não há nada que eu possa fazer para você. Não podemos trazer de volta o seu amigo que morreu, não podemos trazer de volta a família que morreu, nós não podemos fazer os seus ferimentos desaparecerem, e também não podemos negar a lei. E por causa dessa lei, você terá que passar muitos anos
na prisão. Você entende? É uma ilustração terrível, mas é o que eu quero que você entenda. Jovens, até você sabe que você está na prisão e Deus ele te perdoa, Deus muda a sua vida e Deus ele pode te usar, pode usar você de uma maneira ou de outra. Essas consequências, elas não vão ser alteradas, independente disso. Você estará na prisão e parecerá estar lá com razão, para que ninguém pode trocar o lugar com você. Não importa o quanto eles te amam, eles não podem tirar você de lá. Você cruzou uma linha. Agora, essa é uma espécie de ilustração de fato dramática, mas quantas vezes já aconteceu? Isso não é uma fantasia. Isso aconteceu de novo, de novo, de novo. Imagina uma criança atrás das grades, dizendo, papai, me ajude. E o pai diz, eu não posso. Eu morreria por você, faria o que fosse bom para você. Mas então, o que eu quero que você veja, crianças e jovens, que não tenha medo de viver neste mundo, não fique paralisado pelo medo, mas não fique paralisado para tomar decisões. Quero dizer que você pode tomar uma decisão de, por exemplo, ir ao supermercado e algo poderia acontecer com a sua vida e ainda, ao mesmo tempo, o livro de Provérbios nos é dado para nos proteger das maneiras que nós podemos ser protegidos. Muitas pessoas acreditam hoje que escolhas morais não são importantes. Você sabe, desde que não esteja machucando alguém, mas sempre acaba machucando alguém. Vai acabar machucando você, machucando sua família, machucando algum espectador ali. E há certas coisas que não podem ser evitadas. Todos concordamos que você pode ter devida diligência, você pode fazer o seu melhor, e ainda assim as coisas podem não sair bem, não da maneira que escolheríamos. Mas há tantas coisas que acontecem neste mundo e elas acontecem por causa simplesmente da desobediência de alguém. Alguém vai dizer, essa pessoa era tão jovem, você sabe por que eles tiveram que morrer naquele acidente de carro. Quando alguém diz algo assim, não devemos trazer imediatamente certas coisas, nós devemos ter um grau de compaixão sobre nós mesmos. Você não deve sempre apontar erros, mas pode ser sim que a pessoa está morta em um acidente de carro, porque eles não ouviram certos mandamentos das Escrituras, ou mesmo certas leis humanas, que os levariam a não estar daquela forma naquele carro. Então, há consequências. Há pequenas, que podem fazer nós gemermos um pouco e tal, estremecermos, ou temos que voltar e pedir perdão, simplesmente pedir desculpa, mas também há outras, das quais não há retorno. Então, a sabedoria diz que você não faz isso, você não deve fazer isso. Você continua negligenciando, mantendo a negligência, negligenciando a sabedoria. Aí você continua agindo como se não estivesse ouvindo, como se não fosse importante. Eu vou ficar bem, não se preocupe comigo. E isso acontece. E você grita com a sabedoria, me ajude. E a sabedoria não pode te ajudar. Não com tais consequências. Porque já está feito, é um negócio feito. Agora, se você estiver lá, poderá começar a aprender a sabedoria de novo e ter esperança por causa dessa experiência horrível. Você percebe como a vida pode ser assustadora sem a sabedoria? Então você começa a seguir a sabedoria de novo. Mas isso não significa que todas as coisas vão desaparecer, todas as consequências vão embora. E mesmo se você se dedica de uma maneira tremenda à sabedoria, depois ainda pode haver consequências. Agora lembre-se do que eu disse repetidas vezes, de novo e de novo. Uma das ideias principais, não apenas de Provérbios, mas de todas as Escrituras, é aprender e viver. Você não precisa experimentar algo para aprender. É uma das razões pelas quais, mesmo fora do cristianismo, porque deveríamos estudar história. Por quê? Porque se somos ignorantes a respeito dos erros que levaram as coisas terríveis que aconteceram na história, então provavelmente nós vamos repetir de novo. Então, se pudermos olhar para o que aconteceu na história, que foi muito, muito errado, vamos aprender com isso. Então, talvez possamos evitar o mesmo problema. Você entende? Não precisamos colocar uma arma na cabeça carregada para saber que é extremamente perigoso fazer isso. Você pode aprender com a sabedoria. Nunca coloque uma arma na sua cabeça ou qualquer outro lugar. Me escute. Você sabe que
Às vezes eu olho para os meus filhos e eu amo eles tanto, e há muito do qual eu gostaria de poder, há muitas coisas que eu gostaria de poder protegê-los e tal, e mesmo assim, mais cedo ou mais tarde, eles vão se encontrar na escuridão da noite chorando por causa de uma escolha que eles fizeram, que eles não deveriam ter feito, ou eles vão sofrer, ou estarão sofrendo por algo que eles poderiam ter evitado. Agora, porque isso acontece não significa que você pode evitar tudo o que não é o que eu estou dizendo, ou que se você seguir os provérbios perfeitamente, sua vida não terá nenhum problema, que não é o propósito dos provérbios. Mas eu estou dizendo a negligência da sabedoria e a violação dos mandamentos de Deus tem constantes referências. Da mesma maneira que exercitar ou desobedecer às leis humanas tem uma tremenda consequência. Agora, então a sabedoria é desprezada. É isso que nós devemos entender no versículo 26 e 28. Mas então eu quero que nós vamos procurar por um momento aqui. Vamos ver que o versículo 28 ao 32 diz, bem... Vamos olhar para o 27 primeiro. Antes de continuarmos, eu quero olhar algo. Olha, e vindo o vosso terror como uma tempestade, e vindo a vossa perdição como um redemoinho, às vezes, temos o benefício de ver perigo se aproximando de nós. Veja que nós vemos que fizemos algumas escolhas antibíblicas erradas, algumas escolhas imorais, e nós podemos enxergar perigos começando a surgir, e podemos tomar isso como um aviso, e podemos voltar, e podemos resolver o problema, ok? Isso é difícil, uma difícil situação às vezes, exige muito trabalho para resolver o problema, mas pelo menos você é avisado, e você vê o perigo chegando. Mas há outros momentos... Quando as consequências das nossas más escolhas aparecem, parece que... olha o que diz. Vindo o vosso terror como uma tempestade, vindo a vossa perdição como um redemoinho. Quando você estiver na Amazônia e você estiver em um barco aberto, digamos, com um rodapé de 18 ou 20, e não tiver cobertura, e uma coisa que pode de fato acontecer, o sol estará brilhando, e parece simplesmente que é um ótimo dia, você está no meio do rio, você está começando assim a ficar longe dos detritos e você está tentando fazer o seu caminho de volta para a vila, e uma tempestade pode surgir na Amazônia. Não é um pequeno riacho, quer dizer, em alguns lugares é milhas de largura. E uma tempestade surge, você sabe que essas tempestades podem ser tão violentas e elas podem derramar tanta chuva que no momento em que você vê isso, você precisa fazer uma linha reta, você precisa seguir diretamente para a costa. Porque eu vi casos em que o barco praticamente quase afundou, de tanto se encher de água. E não apenas as ondas que iam subindo, mas a quantidade de precipitação que estaria caindo do céu. Então, no momento em que você vê, é aterrorizante. E às vezes você sabe que nunca foi o caso comigo, mas tem sido o caso com muitas pessoas. Elas não recebem um aviso rápido o suficiente ou simplesmente não tiveram tempo suficiente para reagir. Então, sim, algumas pessoas dizem, ok, eu vou fazer isso, se eu entrar em problemas, eu vou enxergar isso vindo e eu vou conseguir descobrir. Bem, às vezes esse pode ser o caso, mas você está tentando a Deus. Está sendo muito tolo de fazer isso. E você precisa saber que às vezes você sabe que vem em cima de você como um turbilhão. Em um momento, tudo está indo muito bem. No momento seguinte, é como se o tapete tivesse sido puxado debaixo dos seus pés. E o seu mundo inteiro está entrando em colapso. Agora, de novo, não viva com medo, paralisando você sobre a vida, assim. E reconheça que vão acontecer coisas que não são agradáveis, mas muito disso pode ser evitado, seguindo a sabedoria e seguindo os mandamentos de Deus. Agora, ele diz aqui, nos versículos 28 a 32, vamos ler. Então me invocarão, mas eu não responderei, procurarão, porém eu não amo de me achar, porquanto aborreceram o meu conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, aos loucos sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Agora, eu quero que você note algo, é quase como se tudo, ok, você percebe que ao longo disso, mesmo quando as pessoas foram desobedientes, a sabedoria continua falando com elas. Continua chamando por elas, continua falando com elas. E agora vemos que muda tudo. A sabedoria não está mais falando com elas, a sabedoria está falando sobre elas. Como um exemplo para os outros. Agora é uma realidade aterrorizante quando
a sua vida se torna um exemplo para os outros, um exemplo bíblico para os outros, no que diz respeito como as pessoas não devem viver e as consequências de negligenciar a sabedoria. Agora, eu espero que esse tipo de coisa entre no seu coração. Isso que eu estou falando, jovem. Você quer ser o exemplo para o qual as pessoas podem apontar e dizer: você sabe que é assim que precisa direcionar a sua vida. Não, esse não é o cara mais inteligente do mundo, nem o mais bonito, nem o mais forte, nem aquele que é o mais rico, mas você pode ver a plenitude da vida dele. E ele é um exemplo a ser seguido em relação à sabedoria. E pode ser assim. E esse é um lugar maravilhoso para se estar pela graça de Deus. Ou podem ser outros, os pais procurando apontar para você, dizendo aos filhos, não para você, mas para os filhos deles: você vê essa pessoa? Ou não seja assim. Agora eles estão colhendo o que eles plantaram. Então, e basicamente está aqui nos versículos 28 até o 32. É como se a sabedoria estivesse dizendo: olha para eles, olha o resto, todos vocês, eles não ouviram, eles se recusaram a ouvir a minha voz. Agora o restante, todos vocês aí que estão ouvindo, eu quero que vocês vejam como um exemplo do que acontecerá com vocês se vocês fizerem a mesma coisa. Agora, essa é uma coisa mais difícil que eu já disse nesse estudo para vocês, jovens. Mas eu estou dizendo isso porque é verdade e porque vocês precisam ouvir. Basta olhar para lá, no versículo 29, e eles odiavam o conhecimento. Não seja assim. Eles não escolheram o temor do Senhor. Eles não escolheram, eu não ligo para conhecer a Deus. Eu não reverencio Deus. E talvez eles não diriam que com a boca. Eles definitivamente disseram isso com as vidas deles, com as próprias atitudes, com as escolhas. Verso 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Eles serão assim, não serão como eles. Como a sabedoria de Deus está usando você como exemplo para outras crianças? Como você não deve ser? Como pessoa não deve ser? Versículo 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Paulo disse: olha, Deus não se deixa escarnecer, não se engane. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher, você vai ceifar. Aí você pode dizer: bem, existem algumas coisas que eu semeei e eu não colhi. Você ainda não colheu. Você também saiba disso, você não colheu, porque Deus é misericordioso. Em certas situações, você não colhe na medida completa que você plantou. É apenas devido à graça de Deus e à misericórdia de Deus. E você não quer tentar a Ele. Não queira fazer isso. Comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Eles não vão ter as coisas erradas que eles queriam integralmente. Você sabe, há uma espécie de... Bem, é uma sabedoria. Você sabe, Jesus disse aos fariseus, sobre os fariseus, que não se importavam com a glória de Deus. Eles queriam a glória dos homens. E você sabe o que é incrível? Ele diz, eles vão ficar apenas com o que eles querem. Não é incrível que o julgamento de Deus nesse caso seja Deus dando a eles exatamente o que eles querem? Eles simplesmente não sabem que o que eles querem é uma coisa terrível. Eles não queriam a glória de Deus, eles não queriam a Deus. Eles não se preocupavam com o louvor a Deus, eles não mostravam reverência a Deus, eles apenas queriam que as outras pessoas pensassem bem delas. E você sabe o que Deus deu para eles? Ele atendeu os seus pedidos. Deus deixou que os outros homens os honrassem, mas ele não os honrou. E no final, toda a sua honra pelos homens não tinha valor eterno e apenas resultou em julgamento. Você veja então, sim, Ele vai te entregar na íntegra o que você quer, o que você deseja, mas se você quiser muitas coisas perigosas, bem, você será saciado com elas. Você será alimentado com coisas tolas. Imagina querer o mal e ser alimentado à força mais maldosa do que você poderia querer. Eu sei que parece difícil, mas é uma realidade. Crianças, são crianças e jovens, estudantes universitários e adultos que estão assistindo. Isso, eu não estou dizendo que isso é um pedacinho inteligente. Eu estou dizendo que isso, porque existem realidades terríveis na vida e que sim, as coisas têm consequências, que realmente nós fazemos têm consequências, realmente.
Não acho que nenhum de nós saberá, incluindo a mim mesmo, eu não tenho certeza, se eu quero saber quanta perda eu tive na minha vida por não ser sábio, por causa do pecado. Sim, tem consequências, sim, eu estou salvo, sim, eu estou indo para o céu. Mas existem consequências nessa terra das ações. Ele diz, versículo 32, os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Agora olhe para isso. Destruição, morte, você vê isso. Como um amigo meu costumava dizer, este não é um jogo de bebês, este não é apenas uma brincadeira superficial da nossa melhor vida agora. Essa é a diferença entre a vida e a morte. Destruição, céu, prosperidade, inferno. Não podemos simplesmente continuar assim por diante com a vida destruída, uma vida abençoada, famílias destruídas, famílias abençoadas. Não é apenas uma maneira de exagerar. O seu desvio, o que isso significa? Diz, o seu desvio seria ir para a escuridão. Lembre-se do simplório. Ele é um simplório porque ele simplesmente não quer aprender, e ele não quer aprender porque ele não quer descobrir alguma coisa que vai contradizer seus desejos pecaminosos que ele tem. Desobediência é constantemente saindo do caminho. Você sabe o que diz em Isaías, como ovelhas perdidas. É como se Deus estivesse constantemente dizendo, vá dessa forma, por este caminho, e o ingênuo é apenas rebelde. Ele diz, não, eu não vou fazer desse jeito, eu não vou ir por esse caminho. E mesmo se você mostrar para ele ao longo da história que sempre o que deu certo, o que não deu, mas eu estou indo por esse caminho. Por quê? Porque eu prefiro ser o Senhor da minha vida, mesmo que isso signifique minha própria destruição, do que me submeter ao Senhor que me criou. Agora, isso não é racional, mas o pecado ele nunca é racional. Então a desobediência do ingênuo não vai apenas... Você não está indo para ser tudo o que você quer ser. Não, diz que os matará. Matará. De novo, diz na complacência dos tolos, os destruirá. Agora a palavra complacência, eu pensei que era interessante, então vamos olhar para ela. Diz complacência, bem... Na nova tradução do inglês, porque eles são descuidados, eles estão simplesmente descansando e eles não enxergam o problema, porque eles são ignorantes, ok? É como um cara sentado no meio de uma casa em chamas e ele está dormindo ou assistindo televisão, sem se preocupar com isso, com o mundo, porque por causa de sua ignorância, ele não percebe que está em uma casa queimando, ele está sendo consumido por chamas, ok? Então a atitude é apenas indiferente, a atitude indiferente do tolo vai matá-lo. Você sabe o que nós vemos aqui, você sabe que em alguns parques nacionais, especialmente onde eu moro, você sabe, existem belos parques aqui na Virgínia, e você vê montanhas, mirantes, e em alguns desses mirantes há sinais e muita coisa. E o que eles estão dizendo? Tenha cuidado, não olhe, não chegue mais perto. Que você poderia chegar, pode vir uma avalanche, você pode escorregar e cair, não se aproxime. O que o tolo faz? Eu não preciso ouvir isso. Eu posso lidar com isso. Eu não sou... Isso não me assusta. Eu estou em paz sobre ir mais longe. E essas são as mesmas pessoas sobre as quais você lê no jornal. Que eles caíram e morreram. E eles foram varridos, te levaram no caiaque, nos rios. Você tem que ter muito cuidado e você tem que ir onde eles... te dizem para ir, não ir aonde eles mandam não ir. Mas algumas pessoas dizem, quem é alguém para me dizer para onde eu devo ir? Eu não vejo nenhum problema com este rio, e eles não veem embaixo do rio onde os especialistas podem ver. E muitas pessoas morreram nos nossos rios aqui. Eu estou sempre apontando dessa maneira, porque os rios estão bem ali na minha janela. E por isso é uma facilidade descuidada, é uma autossuficiência. Eu não preciso de autoridade para me dizer qualquer coisa. Eu sei que o que eu estou fazendo... Lembre-se de... Eu já disse para vocês que eu fui capaz, eu entrei em tantas selvas, porque o quê? Eu sei muito sobre selva? Não, porque sinceramente eu não sei. Mas porque eu estava sempre com irmãos peruanos ou missionários com uma grande experiência. Eu sempre fui com eles. E desde que eu fui com eles, eles me disseram para fazer, eu fazia e estava praticamente tudo bem. É uma segurança descuidada. Isso não é nada, você sabe, você conhece alguém e diz que eu não tenho medo, então você diz para eles, bem, você deveria ter,
você realmente deveria ter medo. Existem algumas coisas a temer. Eles são dignos de ser temidos, de ter medo de fato. O medo vai te salvar, vai salvar sua vida. Eu não tenho medo disso. Daquelas 3.000 balas, 3.000 libras me cobrando, adivinha o que você precisa ser. Esse medo pode salvar sua vida. Também, no comentário aqui da Bíblia Americana Nova, sobre Provérbios, ele diz que é tipo um repouso, o que significa um descanso, ok? É por ignorar ou negligenciar as sérias responsabilidades da vida. As pessoas simplesmente sendo inconscientes, você entende o que eu estou dizendo? Alheios à responsabilidade, alheios para descobrir o que é bom, o que é ruim, o que é saudável, o que é perigoso. As leis da terra, as leis da natureza, especialmente as leis de Deus. Então eles simplesmente dizem, eu não me importo em saber todas essas coisas. Então eles se perguntam por que eles receberam uma multa por excesso de velocidade, ou porque caíram de um penhasco, ou porque suas vidas são destruídas, você entende? É um tipo de facilidade descuidada. Agora nós precisamos trazer isso para fechar. Meu Deus, já estamos com 30 minutos, mas eu quero fechar. Vamos apenas olhar. Embora tenhamos chegado ao final deste capítulo, e nós vimos muitas vezes quando os provérbios chamam e um tanto de vezes quando ninguém escuta. E mesmo agora, com o julgamento e tudo mais, o que mais vem para eles? As consequências. Veja como este capítulo termina. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, embora os provérbios continuem chamando a todos nós e dizendo, ouçam, não sejam como os tolos. Não seja como o simplório, não seja como o escarnecedor e o zombador. Agora, este capítulo, pelo final, eu quero apenas ler o que tem aqui. Isso não significa que o sábio nunca passará por provações. Não é isso que significa que nós vamos viver em um mundo... Nós vivemos em um mundo caído. E é maravilhoso, e em muitos aspectos, mas pode ser muito, muito perigoso ao mesmo tempo. De modo que não significa que o sábio nunca passará por provações, mas que o sábio irá evitar as feridas auto-infligidas do tolo. Ok? Eu poderia ir para uma loja hoje à noite e levar uma surra no estacionamento, mas eu fui espancado no estacionamento, quero dizer, porque alguns caras estão apenas lá, simplesmente eu estou lá na hora errada. Mas há uma grande diferença entre isso e ser uma pessoa beligerante que entra em tabernáculos, que anda com zombadores, xingando todos, brigando todas as noites. Você entende? São coisas que vão acontecer com pessoas que praticam a sabedoria. Sim, existem aqueles que sofrem muitas feridas auto-infligidas, porque são tolos, porque eles simplesmente não seguem a sabedoria e a lei de Deus. Então, a sabedoria clama, você vem para mim, e mesmo depois de todos esses anos, como ensinando você, eu estou pensando, eu deveria ter conhecido este livro de uma maneira melhor, mesmo agora, mais cedo na minha vida. Eu teria me salvado de muitas dificuldades. Bem, Deus te abençoe e adivinhe, eu acho que não sei quantas lições já fizemos. Estamos, acho, na casa das 20, então chegamos no final do capítulo 1. Mas eu espero que tenha sido uma bênção e na próxima lição nós vamos ver o capítulo 2. Então, Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.